Em nome de Jesus Cristo, aquele que acalma as nossas tempestades. Amém. No mês de maio, o Brasil e o mundo inteiro acompanharam a fúria da natureza no Rio Grande do Sul. Uma das maiores catástrofes naturais já registradas no país. É aterrorizante ver a força da natureza. Muitos vídeos assustadores circularam nas redes sociais e alguns foram até mesmo exibidos em TV aberta. Alguns vídeos chocantes, desesperadores. Por mais sabedoria, por mais poder que o ser humano tenha, ou pelo menos imagine ter, por mais conquistas que o ser humano já tenha alcançado, mesmo com todos os avanços tecnológicos, construções imponentes, engenhosas, parece que todas essas proezas foram reduzidas a nada diante das águas furiosas daquele final de abril e começo de maio. Em alguns lugares não sobrou praticamente nada. Casas, prédios foram levados pela força da água. Barragens e diques de contenção se romperam pelo excesso das águas. Bombas de drenagem não deram conta, colapsaram por causa de tanta água. Por mais engenhoso, por mais poderoso e sábio que seja o ser humano, a tragédia no Rio Grande do Sul mostrou que diante da fúria da natureza, o ser humano não é e não pode nada. Provavelmente muitos chegaram até mesmo a questionar: existe algo ou alguém mais poderoso do que a natureza? Muitos argumentarão que não há nada, nem ninguém mais forte do que a natureza. E outros ainda acrescentarão que foi o próprio ser humano que atiçou a fúria da natureza por destruí-la em vez de preservá-la. Será que esses argumentos estão corretos? É verdade que a poluição, a devastação, a destruição da natureza contribuem para fenômenos climáticos extremos. Porém, existe alguém que está acima de tudo isso, acima do ser humano, acima da própria natureza com toda a sua força, acima de todas as coisas que existem. Os discípulos de Jesus, eles também enfrentaram a fúria da natureza enquanto atravessavam o mar da Galileia em um barco. A tempestade era forte. As ondas se arremessavam contra o barco que começou a encher de água. Enquanto os discípulos, apavorados, temiam perder a própria vida, Jesus estava dormindo tranquilamente. Então eles chegam até mesmo a repreender Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eu acho que é muita pretensão deles repreenderem o Filho de Deus. Mas o fato é que eles ainda não tinham entendido muita coisa, apesar de estarem ali já há um bom tempo convivendo com Jesus, aprendendo com Ele. Eles ainda eram medrosos, a fé deles ainda era fraca. A situação parecia um verdadeiro caos, até que Jesus acordou. Jesus então repreendeu o vento e disse: acalme-se, fique quieto. E logo, imediatamente, tudo ficou calmo. Diante de toda aquela situação, os discípulos ficam possuídos de grande temor, nos diz o texto bíblico. Uma mistura de medo e admiração. E eles disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a pergunta dos discípulos diante de toda aquela situação. Os discípulos ficaram apavorados com a fúria daquela tempestade. E é importante lembrar que boa parte dos discípulos eram pescadores e tinham uma boa experiência no mar. E ainda assim eles ficaram com muito medo. Isso mostra que não foi uma simples tormenta, foi uma tempestade realmente muito forte. Mas a pergunta que eles fazem ao final de toda aquela cena tira completamente o foco da terrível e grande tempestade e redireciona esse foco para aquele que é maior e mais poderoso, até mesmo do que a fúria da natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o Verbo encarnado por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, como diz João no 1º capítulo do seu Evangelho. Sim, Jesus Cristo é aquele que é maior do que toda a criação. Anteriormente, no mesmo relato de Marcos, Jesus já havia mostrado a sua autoridade sobre os demônios ao repreendê-los, ao expulsá-los, e agora Jesus mostra que tem também autoridade sobre a natureza. Ele é o Filho de Deus. Ele esteve presente quando Deus criou todas as coisas. E nós? Onde nós estávamos quando foram lançados os fundamentos e determinadas as medidas da terra? Quem colocou as estrelas no firmamento? Quem estabeleceu os limites do mar? Deus mesmo fez essas perguntas a Jó. Diante da sua tragédia, quando Jó ousou questionar o agir de Deus. E Deus mostra a Jó que, por pior que possa parecer a situação, ainda assim Deus continua com tudo sob controle. No fim do livro, Jó, ele se arrepende. Jó reconhece que falava de algo que não entendia, de algo que estava além da sua compreensão. E a lição do livro de Jó é que, mesmo em meio a todo o seu sofrimento, ele se aproximou ainda mais de Deus. A sua intimidade, a sua confiança em Deus aumentou ainda mais. Jó, ele não teve participação na criação de todas as coisas. Nós não tivemos. Nenhum ser humano teve. Mas Jesus Cristo, verdadeiro Deus e também verdadeiro ser humano, ele esteve lá, no início de todas as coisas. Ele teve participação direta na criação de tudo que existe. A natureza, os animais, o ser humano, o mundo e o universo inteiro. É por isso que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós já sabemos quem ele é. Mas essa pergunta dos discípulos mostra que eles tiveram medo. O próprio texto diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Imaginem-se no lugar deles, enfrentando uma terrível tempestade que colocava a vida deles em risco, e de repente lá diante deles, alguém que era mais poderoso que a própria tempestade. Quem afinal era este? Do que ele seria capaz? Os discípulos estavam sim tomados de medo. Jesus até mesmo os repreende por não entenderem, por sua falta de fé. E é preciso lembrar que em outro momento Jesus também diz, conforme é registrado no Evangelho de Mateus: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão. Palavras fortes de Jesus. Ele não veio para trazer a paz, mas para trazer divisão, para causar divisão. O que Jesus será que quer dizer com essas palavras? Jesus, com essas palavras, se referia à divisão que aconteceria por causa dele. Os que creem nele e os que não creem nele. E no mundo essa divisão costuma trazer sofrimento e dificuldades justamente para aqueles que creem. E é justamente essa cruz da qual Jesus fala, que todos os seus seguidores deveriam estar dispostos a carregar. E o apóstolo Paulo, no texto da epístola de hoje, ele aborda esse tema. Aliás, toda a segunda carta aos Coríntios, em diversos momentos, Paulo fala sobre a cruz, sobre as dificuldades que poderão acometer o cristão. No texto de hoje, na epístola, ele fala de aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos. É isso que pode acontecer aos cristãos. Enquanto isso, aqueles que não creem, muitas vezes parecem usufruir de relativa paz e tranquilidade nesse mundo, livres de maiores dificuldades. E esse contraste muitas vezes pode nos levar à tentação de achar que Deus está abençoando aqueles que não creem e amaldiçoando os que creem. Mas cuidado, não nos enganemos. Porque aquilo que pode aparentar ser uma bênção, talvez já seja a própria maldição na vida daqueles que não creem. Bênçãos que Deus concedeu podem ter ocupado o lugar do próprio Deus na vida dessas pessoas.
elas podem até levar uma vida aparentemente boa e tranquila neste mundo, mas o destino eterno daqueles que não creem, nós sabemos, não será bom, será um destino trágico. Aqueles que não creem, aqueles que não se arrependem, o destino deles será trágico. Não esqueçamos que foi justamente o sofrimento que aproximou Jó ainda mais de Deus. O próprio Jesus Cristo, para nos reconciliar, para nos garantir o perdão dos pecados e a salvação, ele suportou sofrimentos infernais. E a palavra dele é bem clara, lá registrada no 3º capítulo de João, logo após, quando ele diz que todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Mas depois ele diz, todo aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado. Em Romanos, Paulo aos Romanos, lá ele também diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, morte eterna, condenação eterna. Isso nos mostra que sem Jesus Cristo não há salvação. Quem não crê em Jesus está condenado. E isso causa medo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se por um lado essa pergunta demonstrou medo da parte dos discípulos, por outro lado também foi uma manifestação de alívio e consolo. Porque temor é uma mistura de medo, de respeito, reverência e até mesmo admiração. Como é bom ter ao lado, no barco, aquele que pode acalmar as tempestades. Como foi bom os discípulos terem aquele que tinha autoridade sobre o céu e a terra, sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo que existe, e poderia acalmar aquela tempestade. Obviamente os discípulos puderam alegres exclamar, assim como o salmista exclama no Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Os discípulos experimentaram esse alívio, essa experiência de serem livrados pelo próprio Jesus Cristo em meio àquela tormenta, em meio àquela tempestade. Mas Jesus poderia oferecer a eles muito mais do que apenas um livramento terreno. Somente Jesus poderia oferecer aos discípulos e a toda a humanidade o livramento espiritual. Se o salário do pecado é a morte, o mesmo texto ele segue dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se aqueles que não creem já estão condenados, o próprio Jesus nos dá a garantia e o consolo de que aqueles que nele creem não serão condenados, mas terão a vida eterna. Afinal, a missão do Filho de Deus não é condenar o mundo, mas sim salvar o mundo. Essa era a sua missão. A palavra de Deus sempre de novo nos convida ao arrependimento. E em Jesus Cristo nos oferece o maravilhoso presente do perdão dos pecados, da salvação eterna. Basta apenas que recebamos graciosamente aquilo que Deus nos oferece. Por isso, o apóstolo Paulo afirma na epístola de hoje, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é hoje, não amanhã. Não podemos deixar para amanhã algo que é tão sério e que é tão precioso, porque amanhã pode ser tarde. O dia da salvação é hoje. Hoje precisamos reconhecer que somos pecadores e que continuamente seremos dependentes do perdão e da graça de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus Cristo, Senhor sobre todas as coisas que existem, sobre a criação e todas as criaturas, sobre a natureza e a fúria dela, sobre cada um de nós, sobre todos os seres humanos na face da terra, sobre o bem e sobre o mal, sobre a salvação e sobre a condenação. Ele é Senhor sobre tudo. Tudo, absolutamente tudo está subordinado a Ele. A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul nos mostrou o quanto o ser humano é frágil diante da fúria da natureza. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina
e nos revela que ao nosso lado está aquele que é maior e mais poderoso do que a fúria da natureza. Assim como Jesus esteve ao lado dos discípulos em meio à tempestade no mar da Galileia, ele também esteve e ainda está ao lado de todas as pessoas que foram atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul. Jesus esteve e ainda está ao lado, inclusive daqueles que foram mais atingidos, aqueles que perderam tudo que tinham, aqueles que perderam entes queridos. Jesus se fez e ainda está presente de maneira muito real e concreta na vida dessas pessoas, através de tantas outras pessoas que estenderam a mão, que continuam estendendo a mão a essas pessoas atingidas pela calamidade. Primeiro, em meio à própria tragédia, onde tantas pessoas tiveram as suas vidas salvas, tantas pessoas foram resgatadas, pessoas que colocaram em risco as suas próprias vidas para salvar a vida de tantas pessoas em meio às enchentes. Além disso, quantas pessoas tiveram as suas necessidades básicas supridas naquele momento? E agora que as águas estão baixando, em meio à reconstrução, onde é claro ainda há muito a ser feito, mas ainda assim Ele está lá, por meio de tantas pessoas que continuam ajudando. E também nós temos a oportunidade de continuar ajudando através do Fundo de Resposta a Desastres da IELB, essa chave Pix que está sendo divulgada a cada culto, que vai justamente para a ação social da IELB, que tem se mostrado tão eficiente, tão eficaz em meio a essa tragédia desde o seu início, e certamente assim continuará sendo também nesse momento de reconstrução. E certamente após a terrível catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, muitos gaúchos e gaúchas podem exclamar também, como o salmista, aliviados, exclamar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas nos teriam submergido, a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Sim, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem esteve e ainda está ao lado de todos os gaúchos, e não apenas ao lado dos gaúchos, mas Ele está ao lado de cada um de nós. Assim como os discípulos se viram surpreendidos por uma terrível tempestade, muitas vezes tempestades também atingem a nossa vida. Problemas no trabalho, conflitos familiares, dificuldades financeiras, pessoas que querem nos prejudicar, zombaria, perseguição, oposição, enfermidades, ansiedade. São inúmeras as situações que podem nos surpreender negativamente. Verdadeiras tempestades que parecem querer nos destruir, mas aquele cujo vento e o mar lhe obedecem está também ao nosso lado em todas essas situações. Assim como Jesus acalmou e aquietou as águas do mar da Galileia, Ele também acalma e aquieta as tempestades que atingem a nossa vida. E diante disso, resta-nos também exclamar como o salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, teríamos submergidos, teríamos sido engolidos vivos. Sim, também ao nosso lado esteve, está e continuará aquele cujo vento e o mar lhe obedecem. E o porquê de tempestades atingirem a nossa vida não nos cabe tentar responder. O que sabemos, isso a palavra de Deus deixa claro, não apenas nos exemplos que eu vou citar, mas do início ao fim. O que sabemos é que foi justamente o sofrimento que aproximou Jó ainda mais de Deus. O que sabemos é que através da tempestade no mar da Galileia, os discípulos começaram a perceber que o mestre deles não era um simples curandeiro, mas era alguém muito maior. O que sabemos é que toda injustiça, toda crueldade que aconteceram na cruz do Calvário, resultaram em ricas bênçãos espirituais para toda a humanidade. E diante de tudo isso, perguntamos novamente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta é óbvia: é Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor sobre todas as coisas, no céu e na terra, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.